Olá, meus irmãos. Vamos para mais uma aula do nosso curso, Conhecendo a Bíblia, livro por livro. Hoje vamos falar sobre o livro de Samuel. Nós vamos seguir esse roteiro, conforme está aqui nesta página, para nós termos um resumo aqui, sobre os livros de Samuel. Como eu tenho dito nas nossas aulas, as nossas aulas têm como propósito apresentar apenas um roteiro. Nós não temos espaço aqui, nem tempo, para trabalharmos versículo por versículo, todos os detalhes de todos os livros. Por isso que é importante os irmãos irem lá no meu privado, fazerem as perguntas que os irmãos desejam fazer, para que às vezes a gente consiga aí resolver as dúvidas que surgirem, tá bom? Então conto com apoio e compreensão de todo mundo nesse sentido. Então vamos aqui trabalhar aqui o livro de 1 Samuel, capítulo 1 até o capítulo de número 7. A princípio, vamos estudar aí esses capítulos. Então Samuel foi o elo entre a época dos juízes e a monarquia. Samuel foi profeta, foi sacerdote e foi juiz. Samuel foi o responsável em ungir os 2 primeiros reis de Israel, Saul e depois Davi, e assim ele foi responsável em fundar a monarquia em Israel. Vamos ver aqui sobre o nascimento e os primeiros anos de Samuel. A mãe de Samuel, Ana, uma das esposas de Elcana, a outra era Penina, e a oração de Ana foi extremamente importante, Porque por causa da fé de Ana, Deus deu a ela um filho, Então Samuel é filho, resultado da fé e da oração de sua mãe. Os irmãos conhecem bem a história, então a gente não vai aqui detalhá-la. A gente tem aqui na letra B sobre Eli, que era o sumo sacerdote e juiz em Israel, os seus filhos, os sacerdotes Ofni e Finéias. Aqui nessa letra B diz que Eli era um homem bom, mas fraco. Ele descuidava da disciplina de seus filhos e não continha a atitude desregada deles. Eles tomavam para si partes das ofertas que deveriam ser para Deus, deitavam-se com mulheres imorais no próprio santuário. Então eles eram profanos, imorais. Eli errou por não submeter os seus filhos a uma disciplina. Deus enviou um profeta anônimo, o texto se limita em dizer um homem de Deus, para anunciar a Eli o castigo que cairia sobre sua família. A família de Eli não se perpetuaria como uma família de sacerdotes e, como sinal, os 2 filhos de Eli morreriam em um mesmo dia. Aqui na letra C nós temos o chamado de Deus a Samuel, 1 Samuel capítulo 3. Talvez Samuel tivesse uns 12 anos quando Deus o chamou. 3 vezes ele ouviu Deus chamá-lo. Orientado por Eli, na 4ª vez que o Senhor o chamou, ele respondeu: "Fala, pois o teu servo está ouvindo." Então, as notícias de que Deus levantara um profeta em Israel se espalharam rapidamente por toda a nação. Lá em 1 Samuel capítulo 3, versículo 20, diz que todo Israel, de Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Vamos aqui para o tópico 2, onde vamos falar sobre a guerra contra os filisteus. Capítulo 4 de 1 Samuel fala sobre a guerra contra os filisteus, onde os filisteus capturaram a Arca da Aliança. Os filisteus declararam guerra aos israelitas. Os israelitas tentaram obter a vitória levando a Arca da Aliança, que estava em Siló, como amuleto de batalha. A derrota dos israelitas foi arrasadora
Israel, nesse dia, perdeu cerca de 30.000 homens de infantaria. Foram mortos também os filhos de Eli, o Ofni e Finéias. O próprio Eli morreu, ao receber a notícia, ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. A sua nora, ao receber a notícia, a mulher de Finéias, que o seu marido, o seu cunhado, o seu sogro haviam morrido, que a arca da aliança havia sido levada, ela estava em trabalho de parto e começou a desfalecer, e antes de morrer, ela deu o nome ao seu filho que nasceu, naquele instante, de Icabode. Lá no hebraico é Icavode, que literalmente significa não glória. Esse nome foi dado para fazer uma alusão de que a glória do Senhor havia ido de Israel. Na letra B nós temos aqui o desgosto dos filisteus com a arca. Os filisteus pensaram que Dagon, o deus cananeu do trigo, lhes dera a vitória. Colocaram a arca em seu templo como troféu de guerra. No dia seguinte encontraram Dagon caído no chão. No outro dia, de Dagon ficou apenas o tronco. Mudaram a arca de um lugar para o outro, de Israel para Gate e de Gate para Ecrom, e cada vez os castigos sobre os ídolos e seus adoradores foram mais penosos e humilhantes. Deus derramou ali pragas, como tumores sobre aqueles homens. Os filisteus devolveram a arca. Colocaram a arca em uma carroça nova com 2 vacas. Também enviavam sobre essa carroça uma caixa cheia de objetos de ouro como oferta pela culpa. A alegria dos israelitas em Bet-Semes ao verem a arca tornou-se em tristeza, porque Deus castigou a curiosidade daqueles homens irreverentes. 70 homens morreram de maneira curiosa, de maneira irreverente, terem olhado dentro da arca. A arca foi guardada em Kiriat Jearim, cidade gibeonita situada nos confins de Judá e Benjamim, onde ficou na casa de Abinadab, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim por 20 anos. Vamos aqui, continuando dentro do tópico 2, guerra contra os filisteus. Já falamos sobre os filisteus capturaram a arca, já falamos sobre o desgosto dos filisteus com a arca, e agora, para encerrar aí, dando encaminhamento ao encerramento do tópico 2, Samuel, juiz, libertador e mestre. 1 Samuel, capítulo 7. Não há detalhes do período de 20 anos em que não houve líder até que Samuel começasse a liderar em Israel. Samuel exorta aos israelitas que deixem seus ídolos e voltem a Yahvé. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3, nós temos esse relato. Livrem-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados. Consagrem ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Samuel, ele tinha uma tríplice função. Ele era sacerdote, ele era profeta e juiz. Em 1 Samuel 7, 6, nós temos a seguinte informação: e foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Então, em Mispá, lá no território de Benjamim, Samuel convocou os israelitas a retornarem a Deus. Expressaram arrependimento, derramando água perante o Senhor. Isso era um símbolo do coração e da vida derramados diante de Deus. Também jejuaram, fizeram confissão pública de pecados. Lá em 1 Samuel 7, 6, o povo declarou: temos pecado contra o Senhor. Então, os filisteus ficaram alarmados com a notícia desta reunião, essa reunião onde o povo de Israel estava se arrependendo, voltando-se a Deus,
renovando o pacto. Então os filisteus, sabendo desta reunião, lançaram um ataque. Samuel incentivou os israelitas a terem fé. Ele ofereceu um sacrifício e orou fervorosamente. Deus desencadeou uma tempestade e os filisteus fugiram espantados. Como juiz, Samuel saía de Ramá e percorria anualmente um circuito, exercendo suas funções em muitas povoações, tais como Betel, Gilgal e Mispá. Ele colocava seus serviços ao alcance de todos. Pela primeira vez, depois de muitos séculos, Israel tinha um líder realmente preocupado com o seu estado espiritual. Nesses anos, Samuel formou uma escola de profetas. Provavelmente nessa escola de profetas se realizava culto ao ar livre, pregações e ajudavam os profetas a cultivarem a vida espiritual de Israel, além também de proverem conhecimento teológico, conhecimento escriturístico. Vamos aqui então para o tópico de número 2, onde nós vamos falar sobre Samuel e Saul. Então, o estabelecimento da monarquia, a gente vai ver ali a partir do capítulo 8. Os israelitas pediram Samuel um rei. Eles alegavam que Samuel já estava velho e que os seus filhos Joel e Abias, juízes em Berseba, não eram dignos. A gente pode ver esse relato lá em 1 Samuel 8:3. Essa foi a alegação dos israelitas, mas o principal motivo era a ameaça filisteia. Os filisteus, eles sempre estavam empreendendo guerra e sobrepondo aos israelitas. Então eles queriam um rei para liderá-los, principalmente com relação à ameaça filisteia. Então os guerreiros filisteus, apesar da sua derrota lá em Mispá, conforme a gente falou anteriormente, lá em 1 Samuel 7, eles mantinham o controle de grande parte do território israelita. Os amonitas também ameaçavam Israel. Os israelitas viam ao redor deles exemplos de fortes monarquias e eles queriam ter um governo central e um defensor que fosse seu rei. Os irmãos depois leem 1 Samuel 8:5 e 1 Samuel 8:19-20, para os irmãos entenderem melhor aí. Deus havia predito que Israel teria um rei em seu devido tempo, lá em Gênesis 17, versículo 6, e Deuteronômio 17, versículo 15, falam sobre isso. Mas Deus não agradou do motivo principal dos anciãos. O motivo principal dos anciãos não era rejeitar Samuel ou os filhos de Samuel, era rejeitar o governo de Deus, conforme a gente pode ver lá em 1 Samuel 8:7. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Então, literalmente, eles queriam deixar o Senhor de lado. Então, diante desta busca de um rei para reinar em Israel, há aqui então a eleição de Saul, 1 Samuel capítulo 9 a seguir. O nome Saul, lá do hebraico Shaul, significa pedido ou emprestado. O Saul foi dado por Deus a Israel. Ele era alto, musculoso, de boa aparência. No princípio, ele demonstrou humildade, generosidade e coragem. Ele conseguiu unir as tribos. Ele também tinha o conselho e o apoio de Samuel, que era o homem mais influente em Israel. Alguns israelitas não o apoiaram, mas em uma ação militar contra os amonitas, encabeçada por Saul, ele conseguiu então unificar a nação e conseguiu o apoio de todos. Samuel, ele preparou uma constituição do reino. 1 Samuel 10:25 está em conformidade ali com Deuteronômio 17:14-20,
que fala sobre a constituição do reino, como que o reino de Israel deveria funcionar. Os profetas, nessa constituição do reino, os profetas seriam os guardiões da monarquia e teriam o direito e o dever de repreenderem os reis em situações que justificassem tal ação. Então, o profeta ou os profetas estariam acima do rei, como representantes de Deus. Aqui na letra C, no capítulo 12 de 1 Samuel, a gente tem a despedida de Samuel. Samuel renunciou ao seu cargo do governo para dar lugar ao governo de Saul. Passava a ser governado não mais por juízes, mas por um rei, que agora é Saul. Mas Saul não abandonou o seu cargo profético e nem o seu cargo sacerdotal. Então ele não deixaria de interceder pelo bem